eu sou Lorena Vieira e estou aqui para trazer mais um panorama histórico do nosso plano de leitura bíblica cronológica. E essa semana nós estamos na sexta semana de leitura do nosso plano. Nós estamos fazendo agora a leitura do livro de Levítico. Se você por acaso, ainda não conhece o nosso plano de leitura, vou deixar todas as referências acerca do plano, como você pode imprimir, como você pode adquirir também o guia de estudos para aprofundar mais os seus estudos aí a respeito da sua leitura bíblica anual. Eu vou deixar todas essas informações aqui na descrição desse vídeo. Bem, como eu disse, nós estamos nessa sexta semana fazendo a leitura do livro de Levítico. É um livro que é difícil de ler, né? Em geral, cria algumas dificuldades para a nossa compreensão. Às vezes nós temos alguma dificuldade também em fazer aplicações, né, práticas da leitura desse livro para a nossa vida, nos princípios que estão ali para a nossa vida. Bem, e no panorama histórico dessa semana, eu quero conversar com vocês a respeito dos povos cananeus. Nós já falamos algumas coisas a respeito dos povos cananeus, já falamos sobre algumas similaridades e diferenças entre esses povos cananeus e outros povos que nós já vimos, os sumérios, os mesopotâmios, né, os egípcios. Então, hoje eu quero me dedicar especialmente a conversar com você sobre esses povos cananeus. E como entender a cultura, a religião, a localização, a forma de pensar desse povo cananeu vai nos ajudar a entender melhor o contexto daquilo que a lei mosaica nos apresenta. Então, nós vamos entender isso. Então, a lei é dada no momento em que o povo está numa transição, saindo do Egito e agora indo tomar posse da terra da promessa, que é exatamente Canaã. Mas lá já habitam por ora outros povos, que são esses povos cananeus. Então, essa relação dos hebreus com os cananeus vai gerar diversas interações e nós vamos ver isso ao longo da narrativa bíblica. Isso, compreender a cultura, a religiosidade desse povo e aquilo que Deus pedia como instrução, como norma para o povo israelita, vai nos ajudar a entender melhor todo esse panorama e ajudar a nos posicionar um pouco dentro desse cenário e tirar dessas relações e dessas interações lições para a nossa vida hoje e agora, no nosso tempo. Vamos começar então. Primeiro de tudo, eu quero lembrar a você, para você que já acompanha em todas as semanas o nosso panorama histórico aqui, você já sabe, mas eu quero começar daqui. Primeiro, vamos entender que quando nós falamos em cananeus, nós não estamos falando de um povo, mas de um complexo de povos que ocuparam essa região de Canaã. Bem, não se trata de uma única etnia, nem de um único povo, ou de uma cultura específica, mas de um traço cultural que vai permear todos os povos ali que ocuparam essa região. Primeira coisa que a gente precisa entender. E aqui, dentro desse entendimento, nós podemos agora pensar que havia, primeiro, vamos lembrar onde que fica Canaã, né? Canaã fica exatamente na atual Palestina, naquela faixa ali que conecta o norte da África, ali no Egito, com aquela área ali da Mesopotâmia, então do crescente fértil. Canaã faz parte ali de um trecho desse crescente fértil. Então aqui a leste nós temos Babilônia, nós temos mais ao norte a Síria, ainda aqui um pouquinho próximo da Babilônia temos a Acádia, que são regiões importantes, são povos importantes aqui. Arã está mais aqui ao norte, estou fazendo aqui um mapa imaginário para vocês, tá bom? Babilônia, então temos Acádia por aqui, mais um pouquinho aqui a nordeste de Canaã nós temos a Assíria. Aí aqui mais ao norte nós temos Arã, Ur dos Caldeus vai estar aqui, bem próximo da região da Mesopotâmia, da Suméria. Aqui Aram, que é exatamente onde Jacó vai peregrinar, bem aqui no centro, né, na divisão aqui dessas duas áreas. Depois nós temos aqui, lá no finalzinho da Mesopotâmia, no norte, a Síria. Aqui, olha, desse ladinho aqui, bem no norte da Síria, nós temos Ugarit, que é uma cidade importante. Nós vamos voltar a ela já já. E aqui descendo
Descendo, nós temos Canaã, está exatamente nessa faixa. Aqui do lado, nós vamos ter deserto da Arábia, vamos ter a cadeia montanhosa do Líbano, aqui mais ao norte, mar Mediterrâneo, aqui à direita, e aqui ao sul, o Egito. Então, esse é mais ou menos o panorama que nós temos. Então, os cananeus estão aqui, nessa faixa de terra que conecta duas potências, duas regiões de força, né, de força econômica, de força cultural. Primeiro, o Egito, aqui no norte da África, o Egito. Aí aqui temos, né, essa comunicação com Canaã, e daqui nós temos Síria e a Mesopotâmia, temos Babilônia, a Síria, que são impérios importantes ainda aqui na antiguidade. Então, Canaã está exatamente nesse meio, é um corredor de passagem, é uma comunicação entre o Egito e essas potências aqui da Mesopotâmia. Então, é um lugar que vai funcionar muito como esse corredor, né? É exatamente isso, é como um corredor. E aqui dentro de Canaã, nós vamos ter povos do litoral e povos do interior. Essa região aqui, diferente desses dois centros, e porque aqui nós temos centros, e aqui nós temos também tantos povos, e porque daqui não temos nenhuma grande potência? Exatamente por questões geográficas, porque tanto na Mesopotâmia quanto aqui no Egito nós temos uma abundância hídrica, que é uma escassez aqui, e há uma contraposição disso, uma escassez aqui em Canaã, de água, né, de redutos de água. Então, no Egito tem-se o Nilo, que é um grande rio. Aqui na Mesopotâmia tem-se o Tigre e o Eufrates, esses dois rios que estão aqui marcando exatamente a região da Mesopotâmia, está ali bem próximo aqui, esses rios. Então, isso promove, né, a agricultura, promove assim uma abundância, uma fartura que fez com que aqui houvesse, primeiro, uma concentração maior de pessoas, porque em Canaã existe um povoamento aqui dessa área, mas não com a mesma densidade, né, que há na Mesopotâmia e no Egito, né? Então, existe essa diferença geográfica mesmo, que já vai implicar em uma diferença, né, em questões aí que vão marcar essa diferença. Então, voltando aqui para a nossa Canaã, que é o foco do nosso estudo hoje. Então, aqui em Canaã nós vamos ter os povos do interior, então aqui os jebuseus, os heteus, hititas, né, moabitas, amalequitas, todos eles estão aqui concentrados na parte continental, digamos, né, da parte interior dessa área de Canaã. E aqui no litoral nós temos alguns povos muito importantes. E vamos ver que esses povos do litoral, eles se desenvolvem com mais pujança, né? Eles têm, assim, maior visibilidade, inclusive histórica, né? A gente estuda muito na escola sobre os fenícios, por exemplo, mas a gente não estuda muito sobre amalequitas ou sobre moabitas, sobre amonitas, né? Esses outros povos aqui a gente conhece muito pouco, mas esses povos do litoral, eles são povos que ganharam um destaque, uma relevância histórica importante. E vamos ver por quê. Bem, esses povos do interior estavam reduzidos a uma atividade agropastoril, né? Então era uma atividade agropecuária. Então eles só tinham as plantações, os campos e a criação de animais. Isso era basicamente a atividade econômica desses povos do interior. Mas esses povos do litoral, os fenícios, tinham aí cidades importantes como Tiro, Sidom. Os filisteus também são povos litorâneos, né? Povos aqui navegadores. Então, esses povos, eles tinham aqui, estavam aqui justamente na costa, né, do mar Mediterrâneo, e aqui a leste, eles tinham as cadeias do Líbano, cadeias montanhosas do Líbano, e aqui tinha fartura de uma madeira nobre, que era o cedro do Líbano. Então, essa madeira, ela tinha muita aplicabilidade para fazer navios, então eles vão utilizar bastante esse recurso e vão se tornar grandes navegadores. Vão desenvolver, por exemplo, técnicas apuradas de tintura de tecidos, por exemplo. Eles vão conseguir ali, estão próximos do mar, né, vão conseguir um molusco chamado murex, e desse molusco eles vão fazer uma tintura, né, tintura de carmesim, né, um tom de vermelho, que era especialidade dos fenícios.
E esse tom, ele vai se tornar assim, uma grande marca dos fenícios também, essa tintura vermelha. E eles conseguem isso justamente por causa do mar. Então, eles vão se tornar grandes navegadores, vão desenvolver, por exemplo, técnicas de navegação que vão ser adotadas por outros povos depois, exploradores depois deles. Os povos fenícios, por exemplo, vão inclusive fundar uma colônia muito importante no norte da África, chamada Cartago. E dessa cidade, que é essencialmente fenícia, vai ter influências aí também de algumas tribos berberes ali do norte da África, mas ela tem bastante características fenícias, e são os fenícios que vão fundar as bases dessa cidade, que vai se tornar inclusive um império que vai fazer oposição a Roma, para você ter uma ideia assim da relevância que essa colônia fenícia conseguiu, né? Então ela conquistou um espaço muito grande, então colonizou ali toda aquela parte litoral do norte da África, vai ser colonizada pelos fenícios, inclusive parte também do litoral da Península Ibérica. Então até lá na Europa chegou aí a influência dos fenícios. Entre as contribuições importantes dos fenícios, e aí eu quero falar de uma muito importante, que é a questão da língua, né? Então os fenícios, eles são responsáveis por fazer uma descoberta genial. Que descoberta é essa? Veja bem, então nós temos a essa altura da história linguagens pictográficas, né? Temos a escrita cuneiforme lá dos sumérios e temos também os hieroglifos dos egípcios. Só que eram linguagens muito complicadas, eram formas de escrita muito difícil de se utilizar. Por quê? Porque eram línguas pictográficas, ou seja, para cada palavra ou para cada ideia se tinha um símbolo específico para registrar aquela ideia. Então imagina você ter milhares de símbolos para memorizar, para você conseguir traduzir uma ideia, registrar alguma coisa num suporte, né, numa plataforma. Então, assim, essas escritas pictográficas se desenvolveram em grandes impérios, como a Babilônia, a Mesopotâmia, a Suméria. Ali eram áreas em que a efervescência cultural permitia, e a força desses governos, dessas civilizações, permitia, por exemplo, a utilização de escribas, né? Então, esses escribas podiam se dedicar a isso, a escrever, registrar, aprender e memorizar todos esses sinais. Mas isso não era uma coisa prática, não era a escrita até então era algo somente de uma minoria super privilegiada, então era realmente algo muito restrito. Só que assim, os fenícios eram grandes navegadores, eles estavam numa posição geográfica de fazer comunicação com vários pontos ali desses reinos, né, que estão aí, grandes impérios. Eles eram navegadores, então eles tinham muito essa prática de comércio, precisavam registrar suas contas, registrar suas vendas, fazer registros de natureza muito prática e cotidiana. Então o que eles fizeram? Eles criaram, ao invés da ideia ou da lógica de se registrar um símbolo para uma palavra, o que eles fizeram? Eles criaram símbolos para simbolizar sons, ou seja, eles criaram o alfabeto. Então, ao invés de eu decorar milhares de símbolos, eu só preciso decorar 22 sinais que representam sons, e com a combinação desses sons, eu vou escrever qualquer coisa. Isso foi genial. Inclusive, é daí que vem o nosso alfabeto. Então, os cananeus, eles criaram o proto-cananeu, que é a linguagem mais rudimentar baseada nessa ideia do alfabeto. E daí, outras línguas foram derivadas. O hebraico vem daí, e aí o hebraico, o que vai acontecer? Eles vão usar essa lógica alfabética dos fenícios, cananeus, e vão utilizar a estrutura mais quadrática lá dos assírios. Então, vai gerar esse hebraico com essas letras um pouco mais quadradas, né, que a gente vê no hebraico de hoje. Então, todos os outros povos se apropriaram dessa invenção, dessa ideia genial dos fenícios, dos cananeus, para
a adaptar para suas próprias linguagens, né? Os gregos, por exemplo, usaram uma ideia e fizeram um alfabeto grego, adaptado para a língua grega. Os romanos também fizeram isso e aplicaram isso ao latim, e daí vem o nosso português. Então, todas as linguagens que estão hoje baseadas nesse sistema alfabético estão aí colhendo o fruto de uma contribuição dada pelos cananeus. Bem, entendido tudo isso aqui que nós falamos, agora eu quero falar com você um pouco sobre a perspectiva religiosa desses povos cananeus. Então, tudo isso que nós falamos até aqui dá para você a dimensão de com quem nós estamos lidando quando estamos falando com os cananeus, né? Com quem, né, nós estamos... Que perspectiva é essa? Porque quando nós olhamos para a Bíblia, a imagem que nós vemos ali retratado não é uma imagem bastante negativa a respeito dos cananeus. E sim, esses povos eram terríveis em alguns aspectos, mas eles também deixaram boas contribuições para a humanidade, como vimos aqui, o caso da navegação, das técnicas de navegação, vimos aqui o caso da linguagem com a escrita, né, alfabética. E aqui, agora, vamos pensar um pouco mais a respeito da perspectiva religiosa dos povos cananeus. E aí nós vamos entender um pouco algumas coisas que vêm aqui na lei determinando uma certa dissociação desses povos cananeus. Por quê? Agora, antes de entrarmos aí nessa dissociação, eu quero entender com você um pouco sobre como que funcionava o pensamento religioso dos cananeus. Então, nós vamos ver primeiro, né, só para a gente lembrar, eu sei que você sabe, que os povos cananeus, eles são descendentes de Canaã, que era neto de Noé, e é ele que vai ser aí o ancestral, né, de todos os povos cananeus. E uma coisa que marca muito a religiosidade dos cananeus é o sincretismo religioso. Isso nós vamos ver muito acontecer. E esse sincretismo está combinando o que com o que? Bem, esse sincretismo cananeu, ele vai combinar resquícios de uma fé verdadeira, resquícios de uma devoção genuína ao Deus verdadeiro, com um tanto de paganismo. Então é isso que nós vamos ver aqui super misturado. Como assim misturado? Olha, lembra que nós vamos ver, mesmo aí, de dentro desse mundo cananeu, mesmo desse universo, dessa terra de Canaã, nós vamos ver sair daí pessoas que são aprovadas por Deus. E a narrativa bíblica atesta isso. Quer ver um exemplo? Melquisedeque. Melquisedeque era um rei cananeu, rei de Jerusalém, ou de Salém, que era o nome antigo de Jerusalém, da cidade de Jerusalém. Primeiro ela era Salém, depois ela vai se tornar Jebus, depois Jebus, no tempo ali, né, no tempo dos reis, no tempo dos juízes, nós temos ali Jebus, e depois essa cidade vai ser conquistada por Davi e vai ser a capital do reino de Israel, né, a capital de Israel, Jerusalém, né, a cidade de Davi. Então, nós vamos ver isso. E esse homem, Melquisedeque, um rei cananeu, ele é apresentado na narrativa bíblica como um sacerdote do Deus Altíssimo. Olha, essa expressão é muito interessante, você vai entender já já por quê. Deus Altíssimo, sacerdote do Deus Altíssimo. É assim, com essa expressão que Melquisedeque se refere a Deus. Perdão, gente. Então é com essa expressão que Melquisedeque se refere a Deus. E em sequência, nós vamos ver que Melquisedeque vai inclusive abençoar Abraão. Abraão vai entregar a ele o dízimo, algo que era devido a Deus. Então nós vamos ver que Abraão vai entregar a ele. Isso significa que a devoção de Melquisedeque era uma devoção genuína. Isso significa dizer que aquele homem era um adorador real do Deus Todo-Poderoso. Bem, outro exemplo que nós vamos encontrar também de um cananeu que manifesta uma devoção genuína é o caso de Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés. Então, no caso de Melquisedeque, nós não temos nenhuma vinculação
nenhum registro que aponte uma vinculação de Melquisedeque com a linhagem, né, de Abraão ou alguma linhagem semita. Mas Jetro nós temos, né? Jetro era de Midian e Midian é uma descendência aí, né, um pouco enviesada de Abraão com a sua segunda esposa, Quetura. Ela vai ter um filho chamado Midian, que vai dar origem aos midianitas. Então, Jetro tem aí uma conexão, digamos assim, com a fé verdadeira, a fé genuína de Abraão. Mas o que nós vamos encontrar é que, mesmo aí em Canaã, havia sim resquícios dessa fé genuína. Seja pela peregrinação de Abraão, que passou um tempo aí, influenciou muito esses povos, em relação à mensagem, né, do Deus verdadeiro, do Deus Todo-Poderoso, quanto ao ancestral lá, patriarca Noé, né, que é pai de todos esses povos, né, de todos os povos da terra. E Noé foi um pregador da palavra, foi alguém que trouxe a verdadeira devoção e começou a espalhar essa verdade, esse ensino. E parte disso foi sim preservado, inclusive entre os cananeus. Outra coisa que nós vamos perceber, por exemplo, é que voltando um pouquinho aqui a Melquisedeque, quando ele fala o Deus Altíssimo, essa palavra, né, esse termo aí, a gente pode entender, inclusive, uma nomenclatura que a gente ouve muito falar, que é El Shaddai, né? El Shaddai tem muito a ver a gente traduz sempre por Deus Todo-Poderoso, né, o El Shaddai, mas o que não está equivocado, é uma tradução adequada, mas numa perspectiva extremamente mais literal, a gente poderia entender aí que esse Shaddai tem a ver com Shadu, né, que vem do ugarítico lá e significa a montanha. Então, El, Deus das montanhas. Então, Deus Altíssimo, Deus Todo-Poderoso, Deus da montanha. Então, essa perspectiva de entender Deus como Deus da montanha é realmente algo que faz muito sentido biblicamente falando. Nós vamos ver muitas referências bíblicas associando a presença de Deus ou a morada de Deus a esse lugar alto, a essa montanha, a esses montes, né? São muitos os textos que nós vamos encontrar fazendo isso, como por exemplo, quem subirá ao monte santo do Senhor, quem estará no seu lugar santo, aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Então, são muitos textos. Esse é só um exemplo, mas existem muitos outros, né, que falam sobre isso. Tem um texto também muito interessante, que vai trazer um pouco essa perspectiva, e vai mostrar, inclusive, que essa era uma visão dos cananeus. Olha bem, vamos entender aqui uma coisa interessante. Quando nós falamos sobre Deus da montanha, há um episódio em 1 Reis, capítulo 20, que vai mostrar um confronto entre o povo de Israel e o rei Ben-Hadad, que é um rei da Síria. Então, esse rei está em confronto com Israel e ele começa uma série de batalhas. E numa primeira batalha, no primeiro confronto, Israel sai vitorioso. Só que a batalha se deu em uma área montanhosa. Então, os súditos do rei dizem assim, não, eles venceram essa batalha porque nós estamos lutando aqui. E o Deus deles é Deus das montanhas. Mas se nós lutarmos nos vales, então nós teremos mais chances de ganhar. Então veja, quando a gente fala El Shaddai, ou Deus Todo-Poderoso, Deus da montanha, dentro da perspectiva dos cananeus, eles tinham uma visão a respeito disso. E agora nós vamos entender um pouco mais a respeito disso. Lembram de Ugarit, que eu falei com vocês que era uma cidade importante, que nós iríamos conversar sobre ela? Pois bem, Ugarit é uma cidade que fica lá no norte, ali no iniciozinho de Canaã, próximo ali da Síria. Então essa cidade, ela foi, em 1928, foi descoberto ali muitos artefatos históricos que falam sobre a antiguidade dessa cidade, que falam sobre a religiosidade dos povos cananeus. E nesses materiais, nessas peças que foram encontradas ali na antiga cidade de Ugarit, nós vamos encontrar várias referências, inclusive à religiosidade deles, aos deuses deles. Então, usando esses
artefatos, usando os textos que foram encontrados lá em Ugarit, descobriu-se que os cananeus acreditavam primeiro em um deus, um deus máximo chamado El. Que curioso, não? O nome desse deus era El, e esse era o Deus criador de todas as coisas, o Deus criador do homem, o Deus criador dos animais, da terra, de tudo. E ele, dentro do mito de Ugarit, esse Deus El, ele era pai de 70 deuses. Entre esses deuses, Baal. Mas guarda aí um pouquinho, vamos falar um pouco mais sobre El. Então, esse Deus El, ainda aí nesse mito ugarítico, a morada desse Deus El seria ali na região do rio Eufrates, seria nas montanhas ali na região do rio Eufrates, e é exatamente que coincide com a região de Ararat, do Monte Ararat, onde a arca parou. Então, esse aí seria o ponto, né? Seria o lugar onde morava esse Deus El. E tem uma outra coisa muito interessante que você vai ver que é muito parecido com a teologia de Israel, com aquilo que nós aprendemos nas Escrituras. Então, vamos lá. Sabe o que é uma característica diferente do Deus El? É que o culto ao Deus El não tinha imagem. Não era associado a nenhuma imagem, nem tinha nenhum ídolo vinculado a ele. Então, ele foi percebido por isso, pelos cananeus, como um Deus mais distante, um Deus que era poderoso, um Deus que criou todas as coisas, mas que não mantém muita proximidade com o homem. E por isso, deu-se preferência para o filho do Deus El, o Baal, na visão deles. Então esse Baal é realmente representado pelo Deus por uma imagem de touro, né? Por um touro que representa virilidade, força, fertilidade. Então esse Baal, ele vai acabar se expandindo não apenas só entre os cananeus, mas também em outras regiões. Como, por exemplo, Baal vai se tornar Bel, lá na Babilônia. Lá na Babilônia ele vai se tornar Bel, vai ser conhecido por essa nomenclatura, né, Bel. Então, e aí nós vamos ver vários reis, vários regentes da Babilônia com nomes que fazem alusão a esse grande deus Bel. Por exemplo, Belsazar, e outra associação é com Nebo, né? Então a gente tem o Nebo Polazar, e temos aí outros reis, imperadores lá da Babilônia que têm esses nomes vinculados ao Bel. Esse Bel, o próprio Daniel, quando ele vai para a Babilônia e ele lá recebe um novo nome, olha o nome que ele recebe, Beltesazar. É justamente uma vinculação a esse deus Bel, que é justamente o Baal. Então nós vamos ver isso acontecer. Também vamos ver um pouco antes uma vinculação de Bel ou Baal com o deus Marduk, aquele que entrega, por exemplo, a visão do código de Hammurabi, né? Então ele está ali associado também. Então esse Baal, ele vai se difundir, esse culto a Baal, por toda essa região do Oriente. Então toda essa área vai estar sob a influência dessa divindade, dessa perspectiva aí de Deus. E como que eram os cultos a Baal? E agora nós vamos entrar num terreno tenso. Então, os cultos a Baal, eles eram marcados por prostituição cultual, ou prostituição ritual. Então, isso fazia parte, né, orgias, essa promiscuidade associada à liturgia da adoração a Baal era muito forte. Também tinham processos de automutilação, também vamos ver danças frenéticas, êxtases, transes, sacrifícios. E aí, assim, por exemplo, o caso da automutilação, nós vamos ver inclusive um exemplo ali naquele momento em que o profeta Elias vai fazer aquele confronto lá no Monte Carmelo com os profetas de Baal. Então eles ficam ali, né, clamando ao deus Baal e inclusive se automutilam. Aquilo fazia parte
As danças, a automutilação fazia parte do ritual de culto, né, a essa divindade. Vamos ver também, quando eu falei de sacrifícios, vamos lá. Esses sacrifícios envolviam não só sacrifícios de animais, mas, sobretudo, sacrifícios humanos, sacrifícios de crianças. E existiam 2 tipos de sacrifício. O sacrifício dos primogênitos e o sacrifício chamado Molk. Então, primeiro, o sacrifício dos primogênitos e o sacrifício esse sacrifício que era chamado de Molk. Então, o sacrifício dos primogênitos era um holocausto que era realizado em um lugar chamado Tofet, que significa fogueira, né, uma grande fogueira. E nesse lugar, como que era feito? As crianças chegavam já mortas ou drogadas, como um alívio, né, de consciência aí. Então, nesse momento, as crianças eram colocadas em urnas e queimadas ali. E nessa área, nessa região de Tofet, há uma vasta quantidade de ossos, né, de crianças e animais ali representando e como um exemplo, né, vamos dizer, uma prova desse tipo de sacrifício que era feito nessa época, nesse período. E o outro tipo era o sacrifício Molk, e ele era ainda mais terrível. Como que ele funcionava? Nesse caso, era um infanticídio mesmo. Então, os pais levavam os filhos, e aí, nesse lugar, nesse centro de adoração, tinha ali uma imagem do deus Baal, que em geral era um touro com as mãos estendidas, e a parte inferior dessa imagem era uma abertura como se fosse um forno. Então, ali se colocava fogo, né? E essa imagem, que era feita de metal, ela começava a esquentar. E ela aquecia bastante. E quando essa temperatura chegava ao máximo, então a criança era colocada viva aqui, nas mãos do deus Baal. Quando a gente fala Molk, não era um nome dado a esse tipo de sacrifício. Então, a criança era colocada ali e certamente começava a chorar, a gritar, porque era terrível, viva, colocada ali naquele metal superaquecido, e então os sacerdotes começavam a tocar tambores assim muito altos que abafavam um pouco os gritos das crianças para que os pais estivessem ali e pudessem participar e assistir aquela cena, né, de horror. E então, esse era o sacrifício Molk. E aí, nas traduções, começou-se a utilizar o termo Moloch. Mas Moloch não era um deus outro. Molk é o nome do tipo de sacrifício que era feito. Então, nós vamos ver, inclusive, várias recomendações dentro da lei, vamos ver recomendações proféticas, inclusive, e denúncias de pessoas do povo de Deus que estavam fazendo esse tipo de sacrifício com os filhos. Então, esse é o tipo de cultura que nós estamos vendo que o povo de Deus vai agora entrar na terra e começar a se relacionar. Então, a lei, ela vem justamente para estabelecer uma separação. Olha, isso aqui é a cultura do povo cananeu, mas essa aqui é a cultura que eu estou estabelecendo como Deus de vocês, para que vocês adotem. Então, a lógica é essa. Então, era uma dissociação que acontecia em diversos aspectos. No aspecto da dieta, no aspecto da sexualidade, porque havia uma promiscuidade enorme dentro desses povos. Lembra que, por exemplo, os amonitas e os moabitas, eles são frutos de um incesto. Então, esse tipo de relacionamento complicado aqui entre famílias, parentes, isso era algo que era comum para eles. Então nós vamos ver capítulo 18 ali de Levíticos tratando exclusivamente sobre isso, tratando sobre quais eram os tipos legítimos de relacionamento sexual. Tinha que ser dentro do casamento, e esse casamento não podia ser de qualquer jeito, tinha que ter um trâmite, tinha que ter Então, tudo isso vai ser estabelecido dentro da lei. E nós vamos conseguir entender muito melhor quando nós estivermos aí de posse dessas informações e entendendo como que era a vivência cultural e religiosa desses povos cananeus. Bem, eu vou ficar por aqui, mas eu vou esperar você para o nosso próximo panorama histórico da semana 7 do nosso plano de leitura bíblica cronológica. Até lá, eu espero você!